Maya Sonnekiyo Shodos. Trona Maya Hananiya Solabaya Krosen. Wanamaya Sididio Sodos. Tron de Has. Ponte Kaya Sindibio Shodekas. Tondeio Sodobara Menidio Solabakamaio Sodnidio Shodabakamaya Senidio Los. Tronomaya Nahas. Bombe Pirito Tono Kaya Shuma. Vanemia Lassen Didio Sotakas. Pomahaya Dino Kosoida Yasan Didia Labas. Promedio Sodakama Maya Sede Bidididishonos. Eu sou aquele que trago provisão para a sua vida. Eu sou aquele que sustentou a sua mão ao longo desse ano. O mesmo que amanheceu com você no primeiro dia do ano. E que não soltou a sua mão e não vai soltar a sua mão até o dia 31 de dezembro deste ano. O mesmo que vai entrar em uma nova fase com você. E as coisas que não aconteceram porventura em 2024 não significam dizer que estão paralisadas no tempo, mas estão mais próximas de acontecer nessa próxima estação, nessa próxima fase. Eu não sou aquele que se limita ao tempo, mas eu uso o tempo ao seu favor, para cumprir o meu plano, o meu propósito na sua vida. Assim diz o Espírito Santo. Podemos reverenciar um pouco mais o Senhor nessa atmosfera favorável às manifestações do Espírito, no qual a profecia ela está inserida. Vamos trazer um cântico, não em português.
provisão nesse lugar. Há um rio de provisão nesse lugar. Permanece nessa atmosfera, conectado. Alguns dias, no centro de oração do Ministério Verbo da Vida. Na verdade, lá numa reunião que nós estávamos tendo, coube a um encontro divino, um momento de oração em que nós podemos orar um pelo outro, eu e pastor Isaías. E naquele momento, Deus ele me trouxe algo para ser transmitido a Ele, mas que chega para você também, sobre clareza, sobre sinalização, sobre algo ficando ainda mais claro e sensível ao seu espírito, como placas, como outdoor. Mas também naquela ocasião, há alguns dias, Deus falou sobre algo inédito. E mais cedo, quando eu estava orando a respeito desse culto, Deus estava me trazendo isso. Falou sobre coisas inéditas que estão para acontecer. Coisas inéditas. Eu não sei nem se existe essa palavra, ineditismo. Mas se não fizer, você vai ficar com o sentido dela. Coisas inéditas. E eu tive uma visão a respeito dessa igreja. Eu vi como se fosse uma árvore de Natal, decorada como se fosse um pisca-pisca, a iluminação ao redor dela, mas que ela começava a brilhar. O que é que eu estou querendo falar a respeito disso? Na verdade, o Espírito Santo. Existe um momento onde a gente arma a árvore, onde a gente coloca a decoração, onde a gente coloca até a iluminação. Mas existe um momento aonde você liga o interruptor. Uma pessoa apenas liga o interruptor e todas vão desfrutar daquilo. Isso está prestes a acontecer com vocês, com essa igreja. Houve um tempo de preparação, houve um tempo de estruturação, mas é chegado um tempo de iluminação. Eu vi como o polegar mesmo de Deus, prestes a acender uma luz. E trazendo para esse sentido mesmo do Natal, não do Natal, da festa, da celebração, mas nesse sentido de nascimento, de inauguração, de abertura, de coisas novas que estão por vir para você, para esse lugar. Inaugurações estão para acontecer, meu irmão. Existem coisas grandiosas para serem liberadas nesse lugar, para começar a acontecer nesse lugar, mas que não ficarão restritas a esse lugar, que vão iluminar toda uma região. Oh, aleluia. Luz não é para ser colocada embaixo da cama, mas é ser colocada em cima. Oh, aleluia.
E essa igreja, em 2025, ela vai ter esse papel de iluminar. Oh, aleluia. Oh, namaya sondekas. Aleluia. Pastor, se não tiver de acordo com aquilo que o Senhor tem no coração, quando eu terminar, ou então agora mesmo, o Senhor pode chegar e dizer: não tem nada a ver. Mas se isso está de forma coletiva, meu irmão, isso vem para a sua vida também. A unção, ela vem para te alcançar. O poder de Deus vem para te alcançar. Não é verbo distrito numa placa, é verbo distrito no organismo vivo, no seu espírito, no seu coração. E aquilo que aparentou estar escuro em 2024, fica em 2024, vai entrar em 2025 com luz, clareza, iluminação. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Nós cremos que o Espírito, ele se move sobre a palavra. Na verdade é um com ela, né? Você pode se sentar. Vamos abrir a Bíblia. Mas primeiro eu queria agradecer a oportunidade de voltar a esse lugar, a pastor Isaías. É engraçado, mas a primeira vez, uma das primeiras vezes que eu tive a oportunidade de ministrar, há alguns anos, não aqui em Campina Grande, na Paraíba, mas em uma outra cidade, em outro estado, quando eu nem imaginava algumas coisas que eu vivencio hoje. O pastor Isaías, ele estava nesse determinado lugar dando aula, era a primeira matéria do Rema lá nesse determinado lugar, e uma determinada quinta-feira, eu fui escalado, minha primeira oportunidade assim para ministrar a palavra, ele estava lá. Eu pude falar sobre o ministério do profeta, ou foi sobre a profecia, foi alguma coisa assim do tipo, né? Graças a Deus por isso. Ele estava lá. Então muito obrigado, pastor. Se não tivesse uma direção muito específica de estar lá na nossa igreja sede, provavelmente eu estaria congregando aqui, porque ele é uma grande inspiração para o corpo de Cristo, pastor Isaías. Eu vou falar sobre a unção. Eu intitulo essa ministração como aguente a pressão e espere a unção. Aguente a pressão e espere a manifestação do poder de Deus. Nesse período de Natal, vou fazer um paralelo para a gente poder entender algumas coisas. Talvez em casa você esteja tendo essa experiência. Quando chega essa época de Natal, essa época de fim de ano, se você abrir uma plataforma de filmes, de vídeos, nessa época do ano você vai ver que tem vários filmes natalinos. Até mesmo na televisão, começa a passar. Em nenhuma outra época do ano isso acontece, mas nessa época, nessa estação específica, em novembro, em dezembro, até mesmo em janeiro, começam a aparecer vários filmes sobre Natal. E minha esposa, ela gosta muito, quando chega nessa época do ano, de assistir filmes com essa temática do Natal. Talvez a sua esposa também, o seu pai, sua mãe, seus filhos, alguém que você conheça, gosta de assistir. Muitas vezes não são nem filmes engraçados, interessantes, mas o pessoal gosta. A frequência é bastante com relação a esses filmes. E minha esposa, ela gosta de assistir filmes repetidos. Ela não gosta de assistir nem os novos. Por exemplo, ela gosta de assistir Esqueceram de Mim. Filme que passava na Globo todo ano. E toda vez ela gostava de assistir isso, e hoje na Netflix, em outras plataformas, ela gosta de assistir filmes repetidos. E quer que eu assista com ela também. Aí eu tento negociar, diz, vamos assistir um filme novo porque é mais interessante, não é não? Ela disse, não, mas esse daí a gente já sabe qual é o final. Aí eu disse, rapaz, qual é o sentido de assistir um filme que você já sabe o final, a gente podendo ver algo novo? Mas ela gosta. Por que é que eu estou falando a respeito disso, né? Porque
ela relaxa, ela fica feliz quando está assistindo aquele filme, porque ela já sabe como é que vai terminar. E fazendo um paralelo sobre essa época do ano, essa estação que nós estamos vivendo, o Espírito Santo, ele age e ele gosta de agir da mesma forma. Ele se diverte assistindo filmes que ele já sabe como é que vai terminar. Se a gente for ver o Espírito Santo agindo na vida das pessoas, é exatamente assim. O Espírito Santo, em nenhum momento, ele fica ansioso, ele fica nervoso, ele fica preocupado, ele fica imaginando o que vai acontecer. Por quê? Porque ele já sabe como é que a história vai terminar. Para ele é tranquilo, ele se diverte olhando aquilo. E se você for ver o modelo dele operar com o homem, sempre é assim, sempre foi desse jeito. Se você olhar a ação do Espírito ao longo de todos os homens que se relacionaram com Deus na Bíblia, você vai ver o Espírito Santo assim, tranquilo. Desde o começo foi assim. Vamos abrir lá em Gênesis. Queria te mostrar algumas coisas. De forma bem simples. Primeiro livro da Bíblia. Se você chegou ao final de 2024 e não sabe onde está Gênesis, essa é uma excelente indicação para você se matricular no maior centro de treinamento bíblico do mundo, que tem inclusive uma unidade aqui na igreja, Rema Distrito, e você vai saber não simplesmente onde está o livro de Gênesis, mas você vai entender o que existe aqui dentro, inúmeros outros livros da Bíblia, e como você vai aplicar isso na sua vida. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, você vai ver o Espírito Santo agindo. Eu vou ler na versão Almeida Revista e Atualizada. Talvez a sua, que está aí no seu celular, ou então na sua Bíblia de papel, pode ter uma outra versão, algumas palavrinhas diferentes, mas o conceito ele vai permanecer o mesmo. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. De novo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. De forma bem clara, não precisa de uma revelação ou de um estudo, você vê aqui que foi plano de Deus criar céus e a terra. Por mais que ele não tenha concluído, ele estava no processo. Se fôssemos julgar o plano de Deus apenas por esse primeiro versículo, nós seríamos precipitados. Você concorda comigo? Se a gente fosse julgar o plano de Deus somente por esse primeiro versículo, nós seríamos precipitados. Amém? Você concorda? Por quê? Porque Deus ele estava num processo, ele estava iniciando o plano dele. Mas, querido, muitas vezes nós estamos vivendo uma fase, estamos numa estação onde nós estamos nos precipitando em julgar o plano de Deus, simplesmente por conta de um retrato, de uma imagem que a gente está vivendo, na verdade está vendo. Senhor, as coisas que o Senhor falou a respeito de 2024, elas não aconteceram. Eu acho que o Senhor errou, eu acho que o Senhor falhou. Não tem nada a ver com aquilo que Deus prometeu para mim. Ou tem áreas na minha vida que estão bem distantes da vontade e do plano de Deus para a minha vida. Se você for julgar essa estação da sua vida, simplesmente pelas circunstâncias que estão acontecendo, cuidado, meu irmão, porque você pode estar sendo
precipitado. Assim como aconteceu lá no começo da nossa criação, nós podemos estar julgando o plano de Deus por uma estação, por um retrato, por um recorte, por uma imagem. A história estava apenas começando. Por isso que eu posso te garantir, tem áreas na sua vida, pode não estar do jeito que você quer, e nem do jeito que Deus planejou, mas pode ser apenas o começo. É só o início. Dias melhores estão por vir. Dias melhores estavam prestes a começar. Deus, ele tinha um processo, um plano para poder chegar a uma conclusão. Aquilo que ele tinha como imagem. É engraçado aqui porque nós estamos apenas no começo, no primeiro dia. E a Bíblia diz que um dia para Deus é como o quê? O nosso tempo com o tempo de Deus, ele não bate. O cálculo de Deus a respeito das coisas é diferente, porque ele não está limitado ao tempo. Deus, ele é atemporal, é um dos seus atributos. Ele não se limita a tempo e a espaço. É por isso que Deus, ele pode fazer um milagre na sua vida antes do ano terminar. Ele não está limitado às circunstâncias, não está preso em uma caixa cronológica. Mas o nosso Deus, ao mesmo tempo, ele é excelente, ele é organizado, ele respeita etapas e processos. É por isso que a gente não pode julgar e dizer, Deus não está envolvido nisso. Quem disse? As circunstâncias falam sobre isso. Senhor, eu estou aqui te servindo há tanto tempo, ou eu sou fiel em determinada área, eu não vejo o teu milagre acontecer à tua mão. Ou alguém pode julgar e dizer, Deus não está envolvido nisso. Quem disse? O fato de não estar acontecendo não significa dizer que Deus não estava envolvido. Quando a gente olha para cá, você vê que a terra, ela estava sem forma e vazia, mas isso não significa dizer que o poder de Deus não estava lá. O agente do poder de Deus, ele estava aqui, querido, na eminência de se movimentar. Quando a gente olha para esse versículo 2, você vê aqui que trevas é um lugar sem luz, não havia clareza. Não havia iluminação, ainda assim o Espírito Santo ele estava lá, relaxado. Essa palavra aqui, se a gente for pegar a palavra pairar, no sentido mesmo de pairava, quando a gente pega essa palavra e leva para o original que ela foi escrito, traz um sentido mesmo de alguém que está relaxado. Imagina isso, o Espírito Santo estava lá, em um lugar que não tinha forma, que estava vazio, que não tinha luz, ainda assim, ele estava relaxado. Sabe por quê? Porque ele sabia como é que isso ia terminar. Ele sabia que dias melhores estavam vindo. Ele sabia de todo o plano de Deus. Na verdade, ele estava realizando o plano de Deus, ele estava na eminência de entrar em ação e de se manifestar e de fazer com que aquela situação se transformasse. É por isso que a gente não pode se precipitar, porque o Espírito Santo em determinada área na sua vida pode estar na eminência de se movimentar, de fazer uma intervenção sobrenatural. Ele está envolvido, meu irmão. É só esperar um tempo, porque ele vai se manifestar. Vai ter um tempo, meu irmão, em que o tempo cronológico do homem vai bater no mesmo ponteiro do tempo Kairos de Deus. E é nesse momento que vai ter uma explosão. É nesse momento onde existe uma manifestação. É nesse momento em que aquilo que é sobrenatural entra e faz uma intervenção no natural. Na história da humanidade isso aconteceu. Na história da criação isso aconteceu. Perceba que o Espírito Santo ele estava relaxado naquela situação. Por quê? Quando a gente olha aí para o versículo 2, ele estava sobre aquela situação, desde o início.
desde o primeiro ato da humanidade. Na verdade, o homem ainda iria chegar, mas desde o início dessa criação, o Espírito Santo ele já estava sobre aquela situação, já agia de forma sobrenatural. Aleluia. Ele estava envolvido e sobre aquela situação. Ele conhecia o plano de Deus, ele sabia que dias melhores estavam para acontecer. Se a gente for continuar essa leitura, veja aí no versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, chamou Deus a luz dias e as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. As trevas já foram embora, mas é o mesmo Espírito Santo que continua agindo aqui, porque o poder, o agente de Deus na terra sempre foi o Espírito Santo. Deus estava fazendo as coisas pela sua palavra, o verbo da vida em ação, Jesus, o verbo vivo, a palavra. Mas quem é que você acha que fez essa separação? O poder de Deus que fez isso? Quem é que estava agindo? O agente do poder de Deus na terra não mudou, continua sendo o Espírito Santo. Hoje, Deus está lá, sentado no seu trono, da mesma forma que estava no começo. O ministério terreno de Jesus terminou, ele tem um celestial. Mas o agente do poder de Deus na terra continua sendo o Espírito Santo. Ele continua agindo e ele não muda. Se ele agiu assim desde o início da criação, ele continua até hoje, porque um dos atributos de Deus é que ele é imutável. Ele não muda, a sua forma de agir não muda. Por isso, meu irmão, eu posso te garantir, se Deus está envolvido na sua vida, dias melhores estão para vir, estão por vir. Aleluia. As coisas que Deus ele foi fazendo eram boas, mas o muito bom estava para chegar. Aleluia. E era o mesmo Espírito fazendo e agindo. Vamos continuar. Se você der um pulo lá para Gênesis capítulo 26, porque Gênesis capítulo 1, no versículo 26, vamos para lá, você vai ver que o Espírito Santo, ele continua agindo, Deus continua fazendo as coisas, a palavra continua realizando aquilo que precisa realizar. E quando chega no versículo 26, existe algo bem interessante, a coroa da criação de Deus. A Bíblia relata, também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Na sequência você vai ver aí que Deus ele vai abençoar o homem, ele vai lançar bênção sobre o homem. Você vai ver que Deus ele diz para o homem dominar, multiplicar, encher a terra. Aí você vai chegar no capítulo 2, vai lá, no capítulo 2, no versículo 7, diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. No plano de Deus, tem um dia que chega a hora do homem. No plano de Deus, para a sua vida, vai chegar o momento que chega o seu dia, meu irmão. Chega o dia em que aquilo que estava morto passa a ter vida. Aquilo que estava parado entra em movimento. Aquilo que estava frio passa a ficar afogueado, passa a ser incendiado. Porque é esse momento em que o Espírito Santo vai transformar uma situação em outra. Foi assim que ele fez com o homem. Olha só, se você for ler o primeiro capítulo, você vai ver que houve um planejamento de Deus. Houve etapas.
Deus ele foi agindo, Deus foi construindo, até o momento em que o Espírito Santo pôde abrir uma nova estação, agora com o homem. Aquilo que estava dentro de Deus, a própria vida de Deus, passou para dentro do homem. E aquela limitação natural que poderia existir de algo sem vida, passou a ser alma vivente, passou a ter vida. Você já imaginou algo como pó, como terra, simplesmente começar a andar? Simplesmente começar a dominar tudo, todas as situações e circunstâncias, porque Deus o colocou sobre? Meu irmão, se o Espírito Santo estiver envolvido em áreas da sua vida, sugiro eu que em todas, se prepare, porque algo que pode estar morto, vai ganhar vida, a qualquer momento. Há algo que está parado, por conta de um sopro. O que é um sopro para Deus, meu irmão? Para o homem, é um sopro de vida. Aquilo que tem morte passa a ter vida. Aquilo que está parado começa a andar, meu irmão. Se o Espírito Santo agiu com o homem, e esse foi o primeiro contato dele, foi dessa forma, por que vai ser diferente com você? O modo dele agir não é diferente. Ele vai continuar fazendo. É por isso que Deus precisa estar envolvido em tudo. Talvez você tenha feito planos para esse ano, e eles não tenham acontecido. Que tal viver os planos de Deus para o ano que vem? Deixar os seus planos em uma prateleira e se abrir para o plano de Deus para o ano de 2025. Talvez comece a brotar vida, toda uma construção comece, aí chega o momento do sopro de Deus, e coisas começam a andar, e coisas começam a caminhar. Talvez na sua vida, meu irmão, eu falo isso pelo Espírito, não falte matéria, não falta conhecimento, não falta entendimento, não falta palavra. O que pode faltar é o sopro do Espírito, porque sem ele nada sai do canto. Às vezes nós temos até água, fomos lavados, temos a terra em si, pó, substância, matéria, conhecimento. Somos até afogueados em si. Mas se não tiver o vento genuíno do Espírito, nada vai acontecer. A primeira experiência do homem nessa criação foi com o Espírito Santo. Ele passou a ter vida. A primeira experiência da igreja na dispensação que nós estamos vivendo foi com o Espírito Santo. Algo que estava parado, de repente começou a entrar em movimento, em aceleração. Porque quando o sopro do Espírito, ele chega até você, nada pode parar. Aquilo que Deus quer acelerar, demônio nenhum consegue travar, meu irmão. Não existem limitações para o sopro de Deus. Quando ele chega, derruba tudo, seja tempo ou espaço. Qualquer circunstância cai por terra. Aleluia.
O Espírito Santo, ele desde o começo agiu assim. Quando Deus ele está falando aqui, façamos um homem, ele está envolvendo o Espírito Santo. Era ele, Jesus e o Espírito, os três, interagindo para que as coisas acontecessem. Se você for fiel, meu amigo, à palavra, Deus ele vai trabalhar ao seu favor e vai usar o Espírito dele para isso. Se você for fiel ao bom, o muito bom está na próxima fase. E o mesmo Espírito que está com você hoje, é o mesmo Espírito que vai estar com você amanhã. Porque o Deus da cesta profética é o mesmo do culto de celebração, é o mesmo Espírito. O mesmo Deus que pode liberar uma palavra numa conferência profética, é que vai levar você a esse cumprimento durante todos os dias do ano. O mesmo que vai estar lá com você na virada do ano, é o mesmo que vai estar em 365 dias. Não tem diferença. A diferença vai estar no seu relacionamento com Ele. Quando você se abre para o Espírito, meu irmão, se prepare, porque o rio de Deus ele vai te levar a cumprir esse propósito. O vento vai soprar a seu favor. É de interesse dele. Desde o início. Ele te assiste. Assiste de assistir, mas assiste de te auxiliar, a levar você a cumprir o plano de Deus. Essa é uma das funções do Espírito Santo. Ele está aqui na terra, sabe para quê? Para te ajudar, meu irmão. Ele não está aqui para ajudar pessoas de outros lugares, não. Ele está aqui por você. Porque afinal de contas, a igreja é formada pelo Espírito Santo. Aleluia. Desde o primeiro dia que você passou a se relacionar com Deus de uma outra forma, foi por conta dele. Então todo o cumprimento do plano de Deus da sua vida tem que passar pelo Espírito Santo, por esse sopro, por aquilo que traz vida. E eu posso te garantir por essa história aqui, aquilo que começou em trevas, termina em luz. Aquilo que começou sem vida, termina em vida. Aquilo que começou com morte, se transforma em um testemunho ambulante, vivo. Aleluia. Qual é a área da sua vida, meu irmão, que precisa desse sopro? Creia em Deus, na palavra dele, que dias melhores estão chegando. Que a unção ela está prestes a se manifestar na sua vida. Abre portas e a fazer coisas. Se a gente for olhar para homens de Deus, você vai ver isso acontecendo. Ao longo de toda a história da humanidade, na Bíblia, você vê inúmeros exemplos. Muitos. Do Antigo ao Novo Testamento. No Novo Testamento é que é mesmo. Porque o relacionamento com Deus, ele foi completamente suprido, diferenciado, realinhado, reajustado. Mas quando você olha, por exemplo, para Daniel, e talvez você pode estar até vivenciando uma situação assim. Daniel é um homem que tinha um espírito já reconhecido pela sua excelência, ele tinha algo mesmo diferenciado agindo na vida dele. Era um homem que fazia orações, que tinha um relacionamento com Deus, uma conduta irreputável. As pessoas não conseguiam apontar erro em Daniel. Talvez você se olhe e diga assim: Senhor, eu sei que eu preciso melhorar em muitas coisas, mas eu acredito que eu não estou mais falhando em determinadas coisas, mas ainda assim parece que não acontece. Parece que não rompe, parece que não tem vida, parece que a próxima estação não chega. As palavras chegam, a profecia chega, mas a próxima estação não chega. Vou usar o exemplo de Daniel. Ele estava lá, um homem que estava sendo levantado por Deus junto com seus amigos. Existia um favor de Deus mesmo, uma graça, algo diferenciado sobre a vida dele, para fazer uma diferença. Ele estava lá fazendo tudo de acordo com o plano de Deus.
Aí de repente, o rei, completamente influenciado por forças que não são divinas, vou colocar assim, resolve levantar uma estátua lá gigantesca. Baixa um decreto, vai ter que se prostrar. Quando a trombeta tocar, vai ter que se prostrar. Está lá em Daniel, depois você lê. E de repente um gigante se levanta, que poderia atrapalhar o plano de Deus para a vida deles. Mas eles sabiam, pela aliança que tinham com Deus, que não precisavam se prostrar, que não deveriam fazer aquilo, ceder àquela situação. E eles não cederam. 3 jovens, com planos, com expectativas em Deus, fazendo tudo certo. E de repente aquilo se levanta diante deles. Não se prostraram, foram chamados, confirmaram aquilo, não iriam se prostrar. Uma ira se acendeu no rei. Ele faz o seguinte: a punição para quem não se prostrar é essa, vai ser jogado ali dentro, está pegando fogo, está muito quente, mas vamos fazer o seguinte: vocês foram muito ousados, vou aumentar isso, vou aumentar essa pressão, vou aumentar essa situação. Não vão se prostrar não, pois pode jogar. Quem se aproximava dali já morria. Agora você imagina a cabeça desses jovens, quando eles estavam caminhando rumo àquela situação. Um gigante se levantou, eles não pararam. Agora uma outra situação muito pior estava diante deles, e eles estavam indo direto para aquela situação de morte, aquele que ia trazer morte para a vida deles, e acabar com tudo. E de repente eles entram naquela situação, eles aguentam aquela pressão, e sabe o que acontece, meu irmão? Se você congrega nessa igreja há algum tempo, você sabe como foi que essa história terminou. Aquilo que poderia trazer morte para eles, trouxe uma promoção. Aquilo que poderia acabar com tudo, só iniciou uma nova fase. Porque até o rei olhou para aquela determinada situação e disse assim: rapaz, estavam só os 3, mas agora tem outra pessoa que está lá no meio também. Eu declaro que você vai passar por situações em que pessoas vão reconhecer e vão dizer: ele não parou no gigante, e quando a pressão aumentou, só pode ser Deus. Não tem como essa pessoa chegar até aqui e estar viva. Tem algo guardando a vida dela, tem algo guardando um propósito na vida dela, tem algo guardando essas fases, tem algo que fez com que ela chegasse até aqui. Talvez você olhe, meu irmão, para o seu ano de 2024 e veja isso, que a pressão aumentou, que algum gigante pode ter ficado pelo caminho, ou talvez você possa estar passando exatamente por esse processo, onde você sabe que o negócio vai esquentar, em que a pressão vai aumentar, mas é no momento que a pressão aumenta que a manifestação chega. É no momento onde você não tem mais o que fazer que Deus faz tudo. É no momento onde o tempo está terminando, onde Deus ele abre uma janela no tempo e faz com que o milagre te alcance. Se você for olhar na história de grandes homens de Deus, isso vai se repetir. São cenários diferentes, mas é o mesmo Espírito Santo agindo. É o mesmo Espírito que estava lá com eles. Não é diferente. Sabe o que aconteceu um pouco mais na frente? Daniel foi promovido. E depois foi promovido de novo, mudou o rei e ele continuou em promoção. O mesmo Espírito que começou lá com Daniel, que perceberam algo diferente nele, foi o que passou por toda essa pressão e chegou no final e tinha
algo diferenciado sobre a vida dele. Meu irmão, se fez um homem que fez isso com um homem que tinha uma aliança parcial, onde o Espírito Santo vinha sobre ele para um fim proveitoso durante um tempo e saía. Imagina com você, se você nasceu de novo, se você faz parte da família de Cristo, se você faz parte do corpo de Cristo, o Espírito Santo está com você todos os dias. E se ele pode fazer isso em um homem limitado, imagina com você. Isso aqui, meu irmão, é vida, é realidade. Isso aqui não é simplesmente uma mensagem para te animar, ou mostrar que dias melhores podem estar chegando, não. Não é, isso aqui é vida. Há um ano, eu estava passando por uma situação, e eu estava lembrando hoje sobre isso. Um homem de Deus, eu tinha ido fazer para uma visita lá, eu ministrei numa determinada igreja, e no final, o pastor dessa igreja, ele me deu uma palavra, ele me deu uma profecia. Ele disse assim: promoção, ele falou. Eu peguei aquilo, esse homem, ele já disse algumas coisas com relação à minha vida, todas se cumpriram, algumas estão se cumprindo. Ele falou isso, eu achei aquilo interessante, peguei, a parte da promoção, mas ele complementou a profecia. Ele disse assim: ainda este ano. Só que nós estávamos no dia 14 de novembro de 2023. E eu calculei, de forma limitada, eu fiz um cálculo. Eu disse: Senhor, 14 de novembro, só faltam 45 dias para terminar o ano. Eu não falei nada, mas eu não peguei a segunda parte da profecia. Na verdade, eu julguei o irmão. Eu fiz isso. Espero que você não faça comigo. Mas eu julguei o irmão. Eu disse assim: rapaz, eu acho que ele exagerou. Se ele tivesse parado na parte da promoção, beleza. Mas o cara chegou e disse: ainda esse ano, eu acho que ele não entendeu muito que o ano está perto de terminar. Aí eu, beleza, tá bom. Eu guardei aquilo, peguei a parte da promoção, mas do tempo não. Limitando a Deus a um tempo. Aí, algumas semanas passaram, 2 ou 3, eu fiquei pensando naquilo, e teve um dia que eu acordei, eu estava escovando meus dentes, e eu falei, eu disse assim: Senhor, eu acho que o irmão lá errou, porque se 45 dias, já passaram 3 semanas e nada aconteceu, começa esse período de recesso, de férias, eu não vou contar do Natal para o fim do ano, termina um pouquinho antes, pronto, só faltam pouquíssimos dias aqui, nada vai acontecer. Meu irmão errou. Aí Deus disse assim, falou muito claro comigo, ele disse assim: Lucas, não estrague a profecia com a sua incredulidade. Ele bateu forte, valendo. Porque às vezes, a gente recebe uma palavra, Deus vai realizar, mas a profecia, ela é sustentada pela nossa fé. Palavras proféticas, elas não estão no nosso passado, e elas não estão no nosso presente, elas estão no nosso futuro. E a fé, ela é o quê? A convicção de fatos que você vai fazer o quê? Que você espera, que você não está vendo ainda. Você tem uma expectativa, aquilo está no futuro. A fé, ela sustenta a profecia, ela traz para cá, para o hoje. Ela é uma realidade no reino do Espírito. Eu fiquei calado. Eu disse assim: rapaz, se Deus falou, então é só esperar. E alguns dias se passaram, e eu estava
me chamaram para uma determinada reunião. E nessa reunião, já era perto da hora do almoço. E meio-dia eu já ia sair para almoçar como quase todo mundo aqui. Eu sei que essa reunião ela deve ter durado uns 50 minutos. E começaram a me acusar de várias coisas. Começaram a pintar uma imagem que não tem nada a ver com o Espírito Santo, que não tem nada a ver com o divino. Porque assim como o Espírito ele vai influenciar pessoas para te favorecer, o diabo também vai usar pessoas para tentar te atrapalhar. Talvez no seu trabalho você esteja passando por isso, ou já passou. Fofocas, imagens distorcidas, porque o diabo ele trabalha dessa forma também, fazendo imagens que não são reais, que não são verdadeiras, um espírito de mentira mesmo, de engano. E pessoas começaram a falar algumas coisas, falaram. E eu fui completamente pressionado, talvez uma das maiores pressões que eu já passei na vida, de forma emocional. Em alguns outros momentos, talvez eu me levantasse e quisesse responder na mesma medida, de forma natural, ou seja, na carne, e causaria toda uma situação. Mas eu aprendi a ser guiado pelo Espírito e agir de forma sobrenatural. Porque o homem, desde o início, é para estar acima das circunstâncias, sobre todas as situações e ter domínio daquilo. E eu fiquei calado. Pedi perdão por algo que eu não fiz. E esperei aquela situação. O que eu não imaginava é que naquele mesmo momento, naquele exato momento, tinha alguém trabalhando por mim. E o Espírito Santo, ele estava lembrando o meu rosto para o apóstolo do ministério Verbo da Vida. Naquela conversa, eu recebo uma mensagem de uma determinada pessoa querendo almoçar comigo, e nessa conversa, ele trouxe algo que eu esperava. De fato, o profeta lá, do dia 14 e 15 de novembro, ele errou. Porque não chegou uma promoção. Chegaram 2. Faltando 15 dias para terminar o ano. Faltam quanto tempo para terminar o ano? Aquilo que poderia terminar em carnalidade, em morte, terminou em vida, terminou em manifestação, terminou em testemunho, terminou em promoção da parte de Deus. Não limite Deus, o agir dele, do Espírito dele, ao tempo. Porque Deus ele pode te surpreender, meu irmão, ainda esse ano. Não é uma palavra, eu volto a dizer, para te animar simplesmente, para você sair daqui. Não, isso é vida, isso é possível, isso é realidade. O mesmo Deus que fez em 2023, faz em 24, faz em 25. O mesmo Deus que pode promover uma pessoa, pode pagar suas contas. Ah, o tempo vai passando, eu só estou vendo as contas acumulando. Não. Eu posso te garantir, meu irmão,
Existe um rio aqui de favor de Deus para a sua vida. O pessoal da música pode voltar. Existe um rio de favor de Deus, de favor mesmo, para trazer provisão nesse fim de ano. Aleluia. Esse é o mês, essa é uma época onde homens recompensam outros homens a respeito do trabalho que foi feito. Por que nós não podemos receber também recompensas dos céus, do nosso Deus, pelo trabalho, pelo serviço? Deus, Ele é um bom pagador. Ele recompensa o homem, Ele recompensa a fé do homem. É um galardoador, é um bom presenteador, um abençoador, aquele que lança realmente bênçãos. Se eu fosse você, meu irmão, eu entrava nesse rio. Porque o rio é aquele que, rio não fica parado. Rio ele passa, ele flui. Se você não pega naquele momento, ele vai chegar em outro lugar. E se você não pega, outra pessoa vai pegar. Deus faz a parte dele. O mesmo Deus que fez com que Daniel fosse promovido, pode fazer com que você seja também. E quando eu falo em promoção, não estou falando simplesmente atribuindo Deus a um escritório, a um trabalho, mas ministerialmente, na igreja, espiritualmente, pode existir uma promoção da parte do Senhor, onde você está num nível e vai para outro. Aonde você, até agora, até essa data, até esse dia 12, dia 13 de dezembro, estava num nível e entra em outro nível em Deus. Aleluia. Isso pode acontecer, meu irmão, isso é real. Na verdade, isso é sobrenatural. Às vezes nós esperamos, e a igreja ela está acostumada com um grande mover do Espírito com os dons em manifestação, onde a gente recebe. Mas sabia que existe um mover do Espírito individual? Algo que é genuíno na sua vida, dentro de você, mas também na sua esfera de atuação, ao seu redor, alcançando e atingindo todas as áreas da sua vida, inclusive as suas finanças. Meu irmão, eu não estava com isso não, mas desde que eu subi aqui, tem algo sobre finanças, tem algo mesmo sobre dinheiro, tem algo sobre prosperidade, tem algo para ser liberado nessa noite. Se você não pegar, meu irmão, é para você, mas se você não pegar, minha vida financeira está abençoada. Tem algo que Deus quer fazer ainda. Quando nós somos crianças, nós temos uma expectativa no dia 24 para o dia 25. Papai Noel vem com os presentes. Quando nós somos crentes, nós temos uma expectativa que todos os dias Deus vem com os seus presentes, com as suas dádivas, com os seus dons, com a sua graça, com as suas bênçãos. Anamaya sun declaia so de cinco sonamas. Onamaya sindiki yosholabas anamahana kas. Tanamaya sunne bekoya labas, namaya sidibidi yosholokos. Trananaya salabaya kamas, indidi yosholotso kamas. Wanamaya shonamaya shideki no sonamas. Onemi yosholokos namas, indibidi shanakas. Onamaya sinibidi shanakas amas. Eu vejo de forma muito clara Deus, Ele com uma chave na mão e abrindo uma porta.
Isso é para você que pediu para que Deus falasse com você de forma clara. Portas podem ter fechado ao longo desses últimos meses, e você já até bateu em algumas portas depois disso, mas o socorro de Deus, ele chega hoje, vem do alto. Eu posso te garantir, existe uma porta em que Deus vai abrir para você, em que os seus olhos não conseguem ver, mas o Espírito, que tudo vê, que tudo sabe, que está no seu futuro, é aquele que está girando essa chave. Sem esforço, essa porta ela vai se abrir. Eu tenho uma percepção também que logo na próxima curva, que nas primeiras semanas do próximo ano, pessoas aqui vão viver coisas inéditas. Existem coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração do homem, mas que o Espírito Santo já sabe, e que o Pai, ele já revelou pelo seu Espírito. Existem coisas que você sabe porque sabe, que estão prestes a acontecer. O ponteiro de Deus, ele está se aproximando. Existe um ajuste do tempo de Deus com o tempo cronológico. Está chegando, meu irmão. Está chegando a hora, meu irmão. O despertador celestial está prestes a tocar. Vai existir um despertar no reino do Espírito. E aquilo que estava em sono profundo, aleluia, não é que não tenha vida, porque na hora que a palavra de Deus ela sai da boca de um homem ungido, vida passa a existir no reino do Espírito. É só o tempo para a profecia se cumprir. Aleluia. E o tempo desse despertar, ele está chegando. Anamaia Sanacas e Nini Oxodos. Eu vi que há algumas semanas vocês plantaram uma semente na vida da liderança do casal pastoral dessa igreja. Eu vi que um carro chegou até aqui. Não há nada que desça do céu sem sair da terra primeiro. Quem plantou, meu irmão, se prepare para colher. Eu vejo mesmo o Espírito Santo na eminência de liberar coisas financeiras. Vocês plantaram, não foi numa boa terra, foi numa terra muito boa. Se preparem para colher, de forma coletiva, mas também de forma individual, para que a bênção possa chegar na sua vida, vem para a vida deles. Se um carro chegou neles, meu irmão, por que não trocar uma moto por um carro? Por que não trocar de carro? Oh, aleluia. Eu não sei quantos anos essa igreja tem, mas o melhor ano dela está prestes a começar.
Coisas vão acontecer aqui de uma forma muito rápida. Coisas inéditas. Inaugurações. Espaços sendo inaugurados. Projetos sendo reinaugurados. Pessoas sendo levantadas. Uma multiplicação de dons nesse lugar. Vai ser um ano de muita colheita. Uau. Os campos ficando brancos. A estação de campos brancos. As chuvas, elas estão terminando. A próxima estação é a da colheita. O plantio já foi feito. A unção já chegou. A próxima estação é a da colheita. E para colher você precisa colocar a mão no arado e pegar aquilo que é seu. Aleluia. Pega isso. Princípios de fé, eles são compartilhados, mas o espírito da fé não. Ele precisa ser agarrado. E você só agarra algo fazendo um esforço, colocando a mão, pegando mesmo. Aleluia. Eu declaro que você vai sair de uma posição de inércia, de paralisação, e entrar numa estação de movimentação, aonde você vai pegar as coisas. Aleluia. Prepare os bolsos, meu irmão. Isso está no próximo passo, na próxima etapa do plano de Deus para essa igreja. E se você faz parte dela, isso vai chegar para você. Vamos regar isso com ações de graças. Te agradecemos, Aleluia. Senhor. Aleluia. Te agradecemos, Senhor. Você vai ver isso se cumprir, meu irmão. Te agradecemos, Seus olhos vão ver isso acontecer. Senhor. Te damos graças. Os seus olhos vão ver isso acontecendo. Aleluia. Já aconteceu. Te agradecemos. Coisas incomuns. Coisas que não são comuns. Aleluia. Trocas. Substituições do Espírito. Ajustes, reajustes. De repente você estava num canto, num nível, e é colocado em outro. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Pai.